Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vindo ao nosso 7º dia da jornada Mulher Constante, Coração Confiante. Eu sou a Monique Moura e hoje eu quero te lembrar de algo que pode mudar a sua maneira de caminhar com Deus. Você foi chamada, mesmo imperfeita. Vamos orar juntos? Pai, obrigada. Obrigada porque o teu chamado não depende da nossa perfeição, mas da tua soberania. Fala o nosso coração com graça e firmeza, que cada mulher aqui descubra que é útil, sim, que é amada e separada por ti, em nome de Jesus. O versículo que nós vamos ler hoje está em Jeremias 1:5, versículo muito conhecido. O tema do nosso devocional é Deus me chamou mesmo imperfeita. E o versículo diz: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Por que eu escolhi esse tema? Eu sempre gosto de iniciar dizendo por que eu escolhi esse tema, o que tem a ver com constância. A inconstância nasce muitas vezes da insegurança com o próprio chamado. Sabe por quê? Muitas mulheres começam algo e param, né? Porque no fundo acham que não são boas o suficiente para aquilo. Acham que precisam estar prontas para serem, por exemplo, usadas por Deus, para ser um instrumento de Deus. Mas hoje eu quero te lembrar, Deus não te chamou porque você é perfeita. Ele te chamou sabendo quem você era e quem ainda seria, né? Ou seja, ele sabe quem você vai ser. E mesmo assim, ele te escolheu. Isso é o que sustenta uma mulher constante. Saber que Deus conta com ela, mesmo em meio às suas imperfeições. Vamos falar um pouco do contexto histórico. Contexto histórico e literário desse texto. Jeremias era um jovem, provavelmente com cerca de 17 anos, quando Deus o chamou para ser profeta. Na época, o povo de Judá estava ali mergulhado em idolatria, em injustiça, e Deus precisava de uma voz que não apenas falasse, mas que permanecesse, mesmo quando ninguém quisesse ouvir. Jeremias responde com medo e com insegurança, né? Ele ficou inseguro e com medo. Ele disse: Senhor, eis que não sei falar, porque sou ainda um menino. Mas Deus interrompe esse discurso de limitação de Jeremias, dizendo para ele: antes que você existisse, eu já te conhecia, já te separei e já te dei um destino. Deus, ele não chama só os prontos, sabe? Ele prepara os chamados. Lindo, né? Muito linda essa reflexão. Gosto também de falar um pouco sobre a originalidade das palavras. E aqui, esse livro está no Antigo Testamento, então aqui foi escrito em hebraico, né? E no hebraico, a frase te conheci, ela vem de uma raiz que significa que não é apenas saber sobre alguém, sabe? Não é aquele alguém que, você conhece fulano que mora ali perto da sua casa e você conhece só de ver, sabe? Aqui não. A origem dessa palavra aqui significa conhecer profundamente, com intimidade, sabe? É um conhecer profundo, uma intimidade. É igual aqueles que moram na sua casa, né? Que moram na nossa casa, que a gente conhece no profundo. É assim que Deus está dizendo que ele conhecia Jeremias. Eu te conheci no profundo. E ele conheceu Jeremias aonde? Desde antes do ventre da mãe dele. É incrível a profundidade desse texto. E também a frase te santifiquei, ela também vem de uma raiz hebraica, na palavra, né, original hebraico, que significa separar para um propósito sagrado. Então Deus disse a Jeremias que separou ele para um propósito sagrado. Ou seja, antes mesmo de você nascer, eu já te conhecia profundamente e te separei para um propósito santo. Isso significa que o chamado de Deus sobre a sua vida veio antes da sua história, né? E é maior do que as suas limitações. Quantas vezes você já pensou: ainda não estou pronta, sou tão cheia de erros, tem gente muito melhor do que eu para isso, para tal função, para tal tarefa, né? Tem gente muito melhor. Aí cai na comparação, que é um assunto que a gente já falamos aí e vamos falar ainda mais sobre a questão da comparação. E aqui, quantas vezes já falamos isso? Eu mesmo já falei tantas vezes. Bate até inclusive aquele perfeccionismo, né, de querer estar perfeita, pronta para realizar algo que você até sabe que Deus tem para sua vida, mas você não se sente pronto. E Deus responde hoje com essa verdade: eu te conheço e ainda assim eu te chamei. Isso não é uma permissão para viver no pecado, para viver no erro, para dizer: eu sou assim, Deus me aceita desse jeito. Não, isso não é uma permissão, é uma revelação de que Deus age em quem se entrega, não em quem se acha perfeita. Você só precisa dizer sim, porque a constância começa quando você para de fugir e começa a responder. Linda essa reflexão. Esse texto cura uma raiz profunda de baixa autoestima, sabia? A ideia de que precisamos ser perfeitas para sermos úteis. A sensação de que nossas falhas nos desqualificam. Mas a autoestima bíblica aqui nesse caso, né, diz: sou imperfeita, mas sou escolhida. Eu não sou tudo o que eu quero ser ainda, mas Deus já vê esse propósito em mim. Deus já tem um propósito para mim.
mesmo que eu ainda não seja aquilo que eu quero ser. E isso sustenta a constância emocional, sabe? A mulher que sabe que é chamada, ela continua, mesmo quando sente medo, mesmo quando falha, mesmo quando ninguém reconhece ela. Deus não espera a perfeição, Ele espera entrega. A comparação te faz pensar que Deus se enganou ao te chamar, mas Deus não erra em quem Ele escolhe, sabe? Tem mulheres que esperam estar prontas, mas prontidão começa no sim, não na perfeição. Grava isso, nunca mais esqueça isso, porque isso vai transformar a sua vida. A prontidão começa no sim e não na perfeição. O chamado não se baseia na sua história, mas na história que Deus quer escrever através de você. Ele já escreveu, na verdade, mas você precisa estar de prontidão, dizer sim. Lindas essas reflexões. E eu vou deixar as afirmações de hoje. Eu tenho achado tão legal que às vezes eu vou nos comentários do YouTube e eu vejo, né, que algumas alunas colocam uma dessas frases que eu falo no final. Então vamos fazer disso agora, digamos, um desafio, uma tarefa, digamos assim. Vou falar aqui 5 frases terapêuticas de fechamento. Você escolhe uma delas e comenta aqui embaixo no vídeo, tá? Quero muito que você comente para eu saber que você chegou até o final, para eu saber que está sendo relevante para você, tá bom? E a primeira é: Deus me conhece por completo e mesmo assim me chamou. Segunda: eu não preciso ser perfeita para ser usada. Terceira: eu sou separada com propósito e intenção. Quarta: eu não fujo mais do chamado, eu aceito e sigo em frente. Quinta: eu sou constante porque fui chamada para perseverar. Então essas frases, quando você fala essas frases, você dá ao seu cérebro comandos, inclusive, sabe? Você dá novas ordens, você gera novos pensamentos, novas emoções dentro de você e novos comportamentos. E os comportamentos, eles viram hábitos. O problema é que às vezes queremos mudar os nossos hábitos sem mudar a nossa forma de pensar. Então mude a sua forma de pensar a partir de hoje. Declare essas frases a partir de hoje, quando você duvidar do seu chamado, ou quando você estiver buscando perfeição para iniciar algo que Deus entregou em suas mãos. Escolha uma dessas frases ou declare todas elas todos os dias na sua vida e você vai ver grande diferença na forma como você pensa, até sobre você mesma. E eu quero deixar também o desafio de escrever num papel, sabe, colar num lugar visível. Eu sempre falo isso ao final. E essa frase vai também te ajudar muito e diz: eu sou chamada, mesmo imperfeita. Deus me escolheu e eu escolho dizer sim. Então anote essa frase, coloque em algum lugar visível para você ler todos os dias. Isso vai ajudar bastante, sabe, a você colocar o teu chamado em prática, porque às vezes o que falta para você falta, na verdade, algumas coisas, mas na verdade o que falta é você dizer sim, é você se aceitar da forma que você é, porque eu sempre costumo dizer aqui nos vídeos que às vezes você pensa que, mas eu gosto tanto de pregar, eu queria pregar igual fulano, igual ciclano, então você pensa que você vai ser mais uma fulano de tal, mas não, Deus chamou você do seu jeito, para pregar do seu jeito. Mas eu prego muito calmo, é desse jeito. Mas eu prego muito agitado, falo demais, é desse jeito. Mas eu brinco muito, é desse jeito. Claro que precisamos aperfeiçoar muitas coisas. Na medida que caminhamos, Deus vai nos moldando. Mas é do seu jeito. É exatamente do seu jeito que Ele te chamou para ser, tá? Bom, se você quiser compartilhar esse vídeo com outras mulheres que estejam precisando, compartilhe também nos stories, me marca, Escola Mulher Majestosa. Deixarei aqui o Instagram, como sempre tenho deixado no final, para você solicitar a sua entrada no grupo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.